Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre a literatura nos tempos da ditadura militar. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Então, para começar, nós passamos por momentos de evolução na vida, né? Na nossa vida literária. Fomos do romantismo, surgimos lá dos primórdios, né? A narrativa, principalmente a narrativa de ficção, floresceu, né? A narrativa de ficção sempre existiu, mas floresceu no romantismo, aí cresceu no realismo e teve seu grande auge no modernismo. Bom, resumindo tudo, nos períodos democráticos, a literatura tem mais liberdade de expressão, justamente por causa de ser um período democrático, de ser um regime democrático. Então, um país em que tem um regime democrático, a literatura ela tem liberdade de expressão. Já nos países que tem um regime ditatorial, de uma ditadura, a literatura ela não tem a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é limitada, ela é restrita, bastante restrita. Nesse período, muitos autores eles produziram obras e essas obras elas foram censuradas, foram proibidas e não foram publicadas, não foram divulgadas, muitos não conhecem. Algumas tiveram conhecimento somente depois do fim desse período. Então, foi um momento difícil para a literatura brasileira. Aí, nesse momento, a produção literária passou a ser restrita, porque a censura, né, ela atingiu os meios de comunicação. Né, atingiu os meios de comunicação e não tinha como haver a comunicação, porque os jornais e revistas, o rádio, a televisão, todos os meios de comunicação, na época não havia internet, hoje existe internet, mas todos os meios de comunicação eles eram proibidos de expressar, de transmitir uma notícia. Por quê? Porque naquela época, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiu a luta entre o capitalismo e o socialismo. Né? Os Estados Unidos que representou o capitalismo e a União Soviética, na época, que representava o socialismo, o comunismo. Bom, aí havia essa guerra lá, essa divisão, essa luta política, né? Essa é questão política. E nesse caso, o Brasil ele estava, vamos dizer assim, num período em que havia uma confusão política. Né? E com o apoio dos Estados Unidos, os militares deram um golpe aqui no Brasil em 64, e em 68 editou a lei, que na verdade é um decreto, né, do regime militar, o AI-5. O AI-5 ele foi o mais duro, que proibiu as liberdades das pessoas, de se locomover, liberdade de pensar e liberdade até de se expressar. Então, aí sim, quando surgiu no início da ditadura militar, muitos meios de comunicação, jornais, revistas, meios de comunicação, rádio, televisão, na verdade todos os meios de comunicação foram censurados. E aí surge para suprir essa lacuna, né, para suprir essa necessidade de comunicação, a literatura apareceu, o conto e o romance apareceu para suprir essa necessidade de comunicação. Então muitos autores faziam o papel de jornalista, que não é a função dele, que a função dele é uma outra função. A função de jornalista ela passou a ser
passou a ser criada nesse período, porque muitos autores não estavam tendo esse problema aí da censura. Então, aí, nesse período, muitos autores, escritores surgiram, como o Rubem Fonseca, que ele é um autor policial, escreveu romance policial, escreveu aquele romance Agosto, que conta a história do presidente Vargas, né, do Getúlio Vargas, como foi o fim dele. Então, muitos romances dele são urbanos, né, ele teve o fim esse ano, ele morreu esse ano, e aí ele também, pelo que ele falou numa entrevista, ele disse que as obras de ficção dele retrata mesmo a realidade da urbana, né, das cidades, com os problemas que tem. Então, assim como ele, outros também fizeram a mesma coisa, retratando a situação real das grandes cidades, como também o Inácio de Lolloya Brandão, o João Baldo Ribeiro e vários outros também. Então esses são os mais conhecidos, que tem essa função, que traz essa característica principal de retratar a realidade dos grandes centros, das grandes cidades, a realidade dos problemas sociais. Então, trazer esses problemas sociais das grandes cidades. E, além deles, tem outros autores que traz, por exemplo, o João Baldo Ribeiro traz uma ficção, né, histórica, né, conta a história de Sargento Getúlio, né, a história de Getúlio Vargas. Já o Rubem Fonseca, ele mistura o gênero policial, o gênero de romance policial, com política, então com assuntos políticos. Então ele mistura o gênero de romance policial, de ficção policial, de uma narrativa policial, com fatos políticos, com assuntos políticos, e também assuntos históricos, né, que é o caso do Agosto, né. E tem a grande arte, né, que ele traz essa característica aí de mostrar os problemas sociais. Então aí já é um gênero policial, e também o policial urbano, né, urbano e político, porque ele faz essa mistura da característica de narração policial com assuntos políticos. Essa é a característica dele, desse autor, desse escritor. Além dele, teve outros que também, na época de Vargas, de Getúlio Vargas, o Monteiro Lobato foi censurado, ele foi até preso, porque ele era um ditador. Então, porque ele escreveu livros falando que o Brasil tinha petróleo. Na época, tinha até o pensamento de que o Brasil não tem petróleo. Por causa disso, ele foi preso. Mas somente depois foi descoberto o petróleo aqui no Brasil. Então, foi por esse motivo aí. Agora, que aconteceu isso, né? E agora, no tempo da ditadura militar, aconteceu a mesma coisa. E muitos autores, vamos dizer assim, nesse tempo de 20 anos, muitos escritores eram censurados, porque a ditadura ela proibia tudo aquilo que não estava de acordo com o regime, toda aquela produção literária que não estava dentro do que... Aí tinha um censor, né, que ele lia, era tipo um revisor de texto, ele relia, e procurava alguma coisa, um assunto, alguma coisa que vinha contra procurava algum assunto no texto literário, procurava algum assunto que estava de desacordo, que estava sendo contra os ideais deles, né, dos militares, né? Então, era um regime conservador, muito duro, muito autoritário. Então, era um regime autocrático, né? Autocrático, diferente do democrático, né? Que democrático, as pessoas têm liberdade. Na ditadura, ninguém tem liberdade. As pessoas não têm liberdade, elas vivem presas a regras, a ordens, elas são limitadas, né? Liberdade é limitada. E aí muitos autores se uniram e lutaram contra a censura nesse período, lutaram contra a censura e pelos direitos e pelos direitos autorais, e lutavam também pela publicação de suas obras até no exterior. Então
a preocupação de transformar o trabalho do escritor em uma profissão, e é isso, né? Então foi uma luta que muitos se esforçaram, muitos lutaram combatendo, né? Para combater esse período triste, né? E difícil para nós, que é a ditadura militar. O Inácio de Loyola Brandão, Danton Travisian, também teve obras censuradas, Danton Travisian. O Inácio de Loyola Brandão, a característica dele, se eu não me engano, no livro Zero, né? A Grande Arte é do Rubem Fonseca, né? A Grande Arte. O Zero é de Inácio de Loyola Brandão. Sargento Júlia de João Badibeiro. Então, Inácio de Loyola Brandão, ele produziu obras, porque naquele tempo a censura, os meios de comunicação eram censurados, os jornais eram censurados. Então, como os jornais eram censurados, o Inácio de Loyola Brandão passou a se tornar jornalista, né? Se transformou num escritor jornalista. Então, ele foi fazer a função de repórter, de jornalista. Então, muitas obras do Inácio de Loyola Brandão têm essa característica jornalística, de informação jornalística, de reportagem, principalmente desse período, porque ele viveu nesse período. Então, nesse momento, nesse período em que ele viveu, ele produziu obras jornalísticas falando do dia a dia, das dificuldades, das dificuldades, né, de produzir uma obra literária que possa ser publicada, para que todos tenham conhecimento, porque a censura proibia essa publicação das obras, né? Então, restringia muito a liberdade dos autores, dos escritores. E ele fazia crítica ao regime, claro, né? Fazia crítica ao regime, criticava. Então, por isso que muitas obras dele foram censuradas pelos ditadores, né? Pelos militares, ditadores da época da ditadura militar. E ele lutou para acabar com a censura, e teve suas obras censuradas. Não só ele, como muitos autores teve obras censuradas. João Baldo Ribeiro teve obras censuradas, Danton Travisian teve obras censuradas, Rubem Fonseca teve obras censuradas, e muitos outros autores, autores do passado, do presente e até de estrangeiros. Então, quase todas as obras literárias do Brasil foram censuradas. Não só no período da ditadura militar que estava ocorrendo, mas também de outros períodos anteriores também. Então, um caso conhecido da ditadura militar é o Dias Gomes, né? Dias Gomes, ele escreveu a peça de teatro chamada em 65, depois do golpe militar, que foi 64. Em 65, e no ano seguinte, um ano depois, ele produziu uma peça de teatro chamada O Berço do Herói, que conta a história de um soldado militar que foi numa guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, na Itália, lutou lá na Itália na Segunda Guerra Mundial. Ele foi para lutar, então, mas na verdade ele fugiu. Ele não foi para a guerra, ele fugiu e se escondeu, ficou um tempo escondido. Aí nesse momento que ele fugiu, ele passou muitos anos fugindo, terminou a guerra e ele não apareceu. Então, como o Cabo Jorge, né, como o soldado militar do exército, soldado Cabo Jorge não apareceu, na cidade onde ele nasceu, onde ele viveu, muitos consideraram ele como morto. Não, ele está morto. Ele é um grande herói porque se ele não apareceu, é porque ele está morto, lutou pelo nosso país, então ele morreu. E ele é um grande herói. Fizeram até uma estátua dele e tudo. E aí o padre, o prefeito, até as prostitutas da cidade, todo mundo ficava elogiando o Cabo Jorge. O que acontece? Esse tal de Cabo Jorge apareceu. E, na verdade, ele não era herói coisa nenhuma. Ele fugiu da guerra. Ele correu de medo, ele fugiu. Então, ele era um medroso. E não foi pra guerra, ele não morreu, estava vivo. E muitos pensavam que estava vivo. Então, naquela cidade lá, muitos pensavam, o Cabo Jorge foi transformado em herói, o Cabo Jorge. Transformado em herói. Porque muitos pensavam que ele estava morto. E tinha uns comerciantes lá que lucravam com isso, né? Com essa história do Cabo Jorge. E aí muitos pensavam que ele é um grande herói, salvou o nosso país, tudo, lutou para salvar o nosso país, tudo. E aí, o que acontece?
tinha a mulher do Cabo Jorge, né? Ele tinha um namorado que brigava com a mulher, que ele foi casado. Aí tinha um fazendeiro lá que se juntou com essa mulher para poder fingir que era a mulher dele, mas na verdade não era a mulher dele. Então, é aquela coisa, né? Então, aí de repente o Cabo Jorge aparece e diz que não. Eu não sou esse herói que... Eu cheguei aqui na cidade, tem uma estátua em meu nome e tudo. E aí todo mundo falando de mim e aí falando que eu sou um grande herói. Eu não sou esse herói, coisa nenhuma. Aí descobriram que o Cabo Jorge estava vivo, né, e ele fugiu. Conheceram essa história dele. Aí o que acontece? Ele foi... procurava esconder ele para que ninguém sabesse que ele estava lá, que estava vivo, tudo. Bom, aí quando descobriram que ele estava vivo, e aí acharam que a tentativa de esconder ele era impossível, que uma hora iam descobrir que ele estava vivo, resolveram matar ele. E foram e mataram o Cabo Jorge e morreu. E aí apareceu o caixão lá, então esse tá o grande herói que salvou, chegou o corpo dele depois de tantos anos, já ia aqui, esse é o grande herói que salvou a cidade. Mas na verdade ele morreu lá mesmo, que foi matado, foi morto lá. Essa história depois se transformou na novela Roque Santeiro, de Dias Gomes. E ele transformou essa peça de teatro. Essa peça de teatro foi censurada pelos militares, logicamente, né? Claro, porque estava atacando, atingindo diretamente os militares. E para disfarçar a história do Cabo Jorge, para disfarçar, em vez de colocar ele como um soldado militar, colocou ele como um coroinha, ajudante de um padre da cidade, que era um santeiro, que fazia estátuas de santo, estatuetas de santo, e escultura de santo. E para disfarçar, mudou até os nomes dos personagens, o nome da cidade, tudo. Quer dizer, mudou os nomes dos personagens, mas a história continua sendo a mesma. A história é a mesma. Que é de uma pessoa que sai para salvar a cidade, o país lá, mas na verdade ele não foi, ele correu de medo, fugiu. E aí estava vivo, na verdade estava vivo, depois apareceu vivo. Muitos pensavam que estava morto, mas na verdade não estava morto, ele estava vivo. E aí foi uma confusão, né? E aí o Roque Santeiro, né? E aí assim, aí o que acontece? Essa produção, no ano de 75, 10 anos depois, foi censurada, ia ser apresentada na TV Globo. Foi censurada pelos militares, 75. Os anos 70 foi a época que a censura estava no seu auge, estava atingindo muitos autores, escritores, e aí ele foi também censurado. Aí o que ele fez? Ele usou uma estratégia. Ele pensou assim, sabe, então se a minha novela foi censurada, a novela Roque Santeiro foi censurada, eu vou criar uma outra, com uma outra linguagem diferente, para que que possa ser apresentado, né, que todas as pessoas tenham conhecimento da realidade do que está acontecendo, e para que ele possa se expressar, né? Expressar o pensamento dele, a opinião dele, o pensamento dele sobre o que está acontecendo no país, na ditadura militar. Então ele criou a novela Saramandaia, que é aquela que as pessoas... que tem a cidade dividida em dois grupos, um grupo a favor da mudança do nome da cidade, o outro era contra. Na verdade, a mudança do nome era só uma mentira. Na verdade, a mudança do regime da ditadura para a democracia. Então, era isso que ele queria dizer. Queria mudar o regime da ditadura para a democracia. Só que, para poder confundir a cabeça deles, falou que é só mudar o nome da cidade. Eu vou fazer um plebiscito. A história lá de um plebiscito de duas pessoas lá que vão fazer um plebiscito para mudar o nome da cidade. Na verdade, ele queria dizer mudar o regime político da época. E aí, nesse período que estava tendo aquela discussão de mudar o nome da cidade, aí coisas absurdas foram acontecendo. Coisas absurdas. Né? Uma mulher de tanto comer explodiu, aí um homem criou asas e voou, o outro de tanto emocionado o coração sai pela boca, a outra lá de tão apaixonada se derrete e de tanta paixão, a outra lá também apaixonada pega fogo de tanto estar apaixonada, e o outro lá vira lobisomem e também vê pessoas como históricas, né, com personagens históricos como Dom Pedro I, Tiradentes. E aí anda pela noite e vira lobisomem. E várias outras histórias. Outro que cospe fogo. Aí o outro que solta formigas pelo nariz. E aí coisas absurdas que acontecem nessa cidade. Bom, aí eles não entenderam nada.
porque ele trazia uma metáfora, né? Ele estava fazendo uma metáfora, mudança do nome de cidade, mudança do regime para outro. As coisas absurdas que estavam acontecendo na cidade, quer dizer, a luta das pessoas para a mudança dessa situação, né? Da situação difícil que todos estavam vivendo na época. Então era a luta das pessoas. Então, aí mostrava tudo isso e eles não estavam entendendo nada, coisa nenhuma, né? Depois que terminou o regime e tudo, aí mais 10 anos depois, em 85, a novela foi liberada, e com todos os capítulos, tudo, foi totalmente liberado, porque já estava no regime democrático, e foi um grande sucesso, né? A novela Rock Santeiro, que todos conhecem a história. Bom, e eu expliquei isso aí para poder, um exemplo para poder a gente entender como foi esse período da ditadura militar, porque os anos 70 foram os anos que mais teve ataques à liberdade de expressão das pessoas, ataques à produção artística e literária, né? Há várias produções artísticas que foram atingidas, né? E principalmente a literatura também foi atingida pela censura. Então muitas obras literárias, no período da ditadura militar, muitas obras literárias foram censuradas, principalmente nos anos 70. E aí depois disso, isso nos anos 60 e 70, aí teve o fim, acabou, e aí hoje nós estamos nesse período que nós estamos vivendo atualmente. E é isso aí, pessoal.